Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de movimento. Como a gente viu desde o primeiro dia de aula de física, né? A gente vem discutindo sobre os tipos de conteúdo que a gente estuda em física. Um deles, por exemplo, é a mecânica, que trata do movimento em si. Então a gente vai começar pelos conceitos básicos. A gente já viu toda a parte introdutória da física, aqueles conceitos mais triviais, só que agora nós vamos começar a focar no movimento, tá? Então, quando um homem caminha, ou quando a Terra está girando em torno do Sol, ou quando há elétrons ao redor do núcleo de um átomo está ali se movendo, a gente denomina esse tipo de situação como movimento. Ou seja, quando um objeto, quando um corpo, quando uma partícula muda seu lugar no espaço em relação a um referencial. Durante todo o nosso primeiro ano, a maior parte do tempo nós vamos focar no estudo do movimento, tá? Quanto às formas, quanto às leis que regem o movimento, como calcular, por exemplo, velocidade, tempo, aceleração, tudo isso focado no movimento, tá? A gente vai começar com o estudo da cinemática e depois a gente vai ver o estudo da dinâmica e posteriormente da estática, tá? Ao nos movermos, estamos mudando nossa posição em relação ao referencial ao longo do tempo. É isso que nós chamamos de movimento. Mas uma coisa que é interessante é que dessa parte que eu acabei de ler aqui, ó, dessa imagem, é a palavra referencial. Então, para a gente entender o movimento, nós precisamos entender primeiro o que é referencial. Então, vamos lá. Referencial é um dos conceitos físicos muito importantes no estudo do movimento, tá? Não só aqui na mecânica clássica, que é a que a gente estuda no ensino médio, mas também quando a gente está trabalhando com a parte do relativismo, que a gente vai ver algumas coisas, né? Uma simplicidade quando vocês chegarem no terceiro ano do ensino médio. Então, quando estudamos um movimento, a gente sempre tem que fazer isso relacionado a um referencial, ou seja, um ponto, um corpo, algo que referencie, que seja o nosso pilar ali, para a gente levar em consideração para todo movimento. Vou dar um exemplo. Quando a gente estuda o movimento de um carro ou de um ônibus que sai da cidade que a gente mora para uma outra cidade, a gente usa uma das duas cidades como referência para esse movimento. Ou a gente usa a nossa cidade, a cidade de onde ele está saindo, por exemplo, ou a cidade para onde ele vai. Quando a gente estuda o movimento dos planetas, geralmente nós levamos em consideração o Sol como sendo o ponto de referência, tá? É uma coisa que é interessante, né? Na antiguidade dizia-se, acreditava-se que o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra e a Terra estava parada, né? Mas levando em consideração a referência, isso não está tão errado assim, tá? Se nós considerarmos a Terra como referência, o Sol é que está se movimentando ao redor dela. Então, não é um pensamento totalmente errado, porque dar movimento depende do ponto de referência, tá? Então, uma coisa que é interessante, o mesmo problema de movimento pode ser estudado, pode ser resolvido por mais de um referencial, tá? E a gente vai ver isso quando nós estivermos estudando, fazendo cálculos, resolvendo alguns exercícios. Eu vou comentar com vocês, tá? Não nessa aula, mas para aulas futuras, os tipos de abordagem que a gente pode fazer. Então, dependendo da situação, a gente vai mostrar para vocês mais de um referencial, para você sempre adotar aquele que é mais conveniente, tá? Que é mais simples de se resolver, tá bom? Aquele que você se sentir mais confortável. Porque quando a gente tem um referencial diferente, a gente pode acabar com uma equação mais fácil do que uma que seja um referencial mais tradicional, tá bom? Agora, pense no seguinte: quando a gente tem uma situação em que a gente pode levar em consideração vários referenciais, como vocês podem ver aqui, esse exemplo, uma pessoa, um observador fora do ônibus, tá? E uma pessoa dentro do ônibus. Dependendo do ponto de referência que você toma, a situação pode ser descrita
de diversas maneiras, tá? Por exemplo, se eu levo em consideração uma pessoa fora do ônibus, né, como por exemplo, quando eu digo pessoa, nesse caso, não necessariamente é uma pessoa em si, tá? Um ponto, uma referência fora do ônibus, como por exemplo essa árvore, ou essa lâmpada, né? Ou a pessoa, esse observador, ou a estrada em si, visualmente, para esses referenciais que eu acabei de citar, essa pessoa está em movimento, tá? Apesar dela estar sentada paradinha dentro do ônibus. Agora, quando a gente pega elementos de dentro do ônibus como ponto de referência, essa pessoa vai estar parada. Por exemplo, se, levando em consideração a cadeira, o motorista, por exemplo, ou tomando como referência essa pessoa que está entrando, essa pessoa dentro do ônibus está parada. Então, quando um corpo é dito estar em movimento, a gente tem que levar em consideração o tipo de referencial, qual é o referencial a qual esse movimento ocorre. Porque, como eu acabei de citar, independendo do referencial, o objeto, a pessoa, né, a partícula em si, ela vai estar parada, tá? Então, o movimento de um corpo depende do referencial em relação ao qual ele é observado. Ou seja, o movimento ele é relativo, tá? Elementos fora de proporção, cores fantasia. Então, isso aqui é interessante para a gente sempre levar em consideração. Agora, um outro exemplo aqui bem legal é esse exemplo do avião. Ó. Considere um avião voando com velocidade constante a determinada altura em relação à superfície da Terra. Se um tripulante jogar, né, soltar uma carga verticalmente, ou seja, ele só pegou e soltou a carga, ele observa que essa carga vai cair no movimento vertical. Então, para ele, essa carga vai estar caindo como se estivesse simplesmente descendo normal. Mas para alguém que olha de longe, tá, parado na superfície da Terra, o seu movimento será uma curva. Então, ele vai observar o objeto como se ele estivesse sendo jogado para frente. E isso ocorre por causa da inércia, né? Então, o objeto, quando ele solta, ele simplesmente não vai cair como se o avião não estivesse em movimento, né? Só se fosse de um helicóptero que estivesse simplesmente flutuando ali em cima, sem andar para frente nem para trás. Só parado, voando entre aspas, assim, parado. Eu não sei como que seria o nome correto, tá? Então, isso que é interessante também levar em consideração. Por referencial interno do avião, né? No avião, o objeto está caindo verticalmente para baixo. Para um observador fora do avião, né? Para um observador que esteja ali longe do movimento, sem nada a ver com esse movimento, observa-se que o objeto vai estar caindo com essa, né? Nesse caso, vai estar fazendo uma curva, tá? Então é interessante. Um outro item que eu acabei de mencionar e mencionei várias e várias vezes, na verdade, é o conceito de partícula. Então, partícula geralmente é utilizada para algo muito pequeno, porém, para o nosso estudo da física, a gente vai levar em consideração partícula como qualquer corpo, qualquer objeto a ser utilizado no estudo, desde que suas dimensões sejam desprezíveis, ou seja, que eu não preciso levar em consideração tanto assim as dimensões, como por exemplo, quando eu estou estudando o movimento dos planetas, os planetas podem ser considerados partículas, apesar de serem gigantescos, né? Serem corpos muito grandes e massivos. Porém, como o formato do planeta em si, para a maioria dos estudos, não interfere nos cálculos, não interfere na abordagem do problema, a gente meio que pode simplesmente considerar como se fosse um único ponto, ou seja, uma partícula. Então, resumindo, partícula é usada para coisas pequenas, porém, se as dimensões do corpo puderem ser desprezadas em relação às outras dimensões envolvidas no estudo do fenômeno, então a gente pode simplesmente considerar esse objeto, esse corpo, como sendo uma partícula, tá? O outro conceito que é importantíssimo, vejam que nossa aula é só de conceitos, tá? É o conceito da trajetória. O que é a trajetória? É a linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante seu movimento. Por exemplo, se vocês andaram de Cáceres a Cuiabá, que é um ponto uma referência muito importante para a gente aqui de Cáceres, né? Vocês devem ter notado que existem algumas plaquinhas durante o trajeto
Deixa eu ver se nessa imagem aqui eu consigo mostrar alguma para vocês, tá? Na, ver... Na verdade, essas plaquinhas elas ficam basicamente parecido com isso aqui, só que desse lado, umas plaquinhas pequenas assim, e essas plaquinhas geralmente elas têm duas cores, né? Ela tem uma parte branca e uma parte azul. Aí tem, por exemplo, assim, quilômetro. Opa. Aí tá escrito mais ou menos assim dentro da placa. Vou colocar aqui, senão vocês não vão ver, né? Quilômetro, por exemplo, 247. Isso significa dizer que você está no quilômetro 247. Porém, tem que existir aí o ponto de referência para analisar isso daí, tá? Então, é importante que a gente saiba que trajetória é a linha formada pela união de todas as posições possíveis. Exemplo, a trajetória que geralmente eu abordo nas aulas por a gente morar em Cáceres é a trajetória Cáceres-Cuiabá ou Cuiabá-Cáceres, né? Que é a BR 174, né? Então, a trajetória ela vai ser todas as posições que você pode ocupar daqui até Cuiabá, tá? Porém, existe um outro conceito que muitas vezes a gente acaba confundindo ele, que é o conceito de deslocamento. Então, além da trajetória, a gente tem um deslocamento que muitas vezes a gente meio que confunde as coisas, mas são duas coisas distintas, tá? Nós temos deslocamento ou a variação do espaço. O deslocamento, pessoal, ele é muito importante também. A gente vai abordar ele bastante nas aulas futuras. O deslocamento, que pode ser muitas vezes indicado pela letra D, mas que nós vamos indicar na maioria das vezes pelo delta S, tá? O deslocamento ele corresponde na diferença entre a posição final, ou seja, o espaço final, ou a posição final do corpo, menos a posição inicial. A posição final, muitas vezes, a gente nem coloca nada, a gente deixa só o S, tá? E a posição inicial a gente vai colocar o 0. E isso não só para posições, tá? Isso também vai valer para velocidade. Velocidade final e velocidade inicial. Então a gente vai colocar um zerinho aqui pequeno para indicar o inicial. E somente a letra que representa a grandeza, sem esse zero, sem nenhuma letra para indicar o valor final. Que, em geral, o valor final, ele não necessariamente é o verdadeiro valor final, né? Mas é o valor final considerado naquele momento. Então, é interessante a gente abordar isso também. Aí nós vimos o que? Trajetória, deslocamento e nós temos também a distância percorrida, tá? A distância percorrida é a distância real, tá? Que de fato um carro, uma pessoa, o elemento do estudo, ele vai fazer naquele estudo, né? Naquele movimento. E isso aqui é interessante também de destacar. Por exemplo, antigamente, os GPS mais tradicionais, os mais antigos, quando você calculava a distância entre dois pontos, ele não considerava as curvas que não eram tão acentuadas e não considerava também o relevo, tá? Ele simplesmente pegava o valor final e o inicial e calculava ali a distância. Esse tipo de distância aí, na verdade, é o deslocamento ou a variação, que é o que a gente acabou de falar. Você pega o valor inicial e final e faz a diferença entre eles, tá? Já a distância percorrida, ela é a distância efetiva. É como se você calculasse a cada pontinho ali a distância de um para o outro, levando em consideração as subidas, as descidas, levando em consideração todas as curvas que o corpo, né, o móvel, ele vai fazer durante o percurso, tá? Então é interessante a gente destacar, porque no GPS mais tradicional, mais antigo, não esses hoje de celular que já faz um cálculo mais realista, tá? Ele simplesmente calculava a distância em linha reta. Agora, o real é você calcular a distância percorrendo todas as subidas e descidas, tá? Leiam esse texto aqui que vai falar um pouco sobre essas situações aqui. É bem interessante para vocês pegarem um pouco mais de intimidade com o conteúdo, tá bom? Vamos para os exercícios para explicar aqui como que a gente vai resolver essas questões. Hoje é mais teoria, tá? Por isso que a gente teve muito conceito. Então, quais foram os conceitos que nós abordamos hoje? O conceito básico de movimento, referencial, partícula, trajetória, e incluiu também distância percorrida e
o deslocamento, tá? Então, a gente teve aí uns 6 conceitos distintos que se completam, que se verificam um com o outro. Então, é muito importante aí vocês estarem atentos. Vamos para a primeira questão. Primeira questão, que na verdade é a número 5 do nosso material. Ela diz o seguinte: Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Letra A. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações tanto de Heloísa quanto de Abelardo para dizer que ambos estão corretos, né? E é interessante. Bom, nesse caso, vocês já devem ter algo em mente para poder resolver essa questão, que é o de simplesmente a gente levar em consideração o ponto de referência, tá? Então, nesse caso, ambas estão corretas devido ao referencial. Devido, eu escrevi errado, né? Deixa eu voltar aqui. Devido ao referencial adotado na observação. Deixa eu apagar aqui e fazer um pouco menor, né? Porque senão não vai caber. Deixa eu diminuir aqui para 12 aqui o tamanho. Então, rapaz, mas eu tô digitando ruim, hein? Ambas estão corretas. Vou digitar devagarzinho, tá, gente? Porque eu tô errando bastante. Corretas devido ao referencial adotado na observação. Então, depende do referencial. Para que um corpo esteja em movimento, sua posição deverá sofrer mudanças com o passar do tempo. Então, é só você adotar um referencial específico, tá? Então, só isso. Ambas estão corretas, basta você tomar um referencial que seja satisfatório no caso para ambas, tá? Então, simples assim. Para você escrever no seu material, pausa o vídeo aí e escreve, que tá bem curtinho a resposta mesmo, então tá de boa. Vamos para a letra B. O ônibus está em repouso ou em movimento? Explique sua resposta. Então, nesse caso, vamos lá. A gente vê que a Heloísa está dentro do ônibus e o Abelardo está fora. Então, no caso, se a gente levar em consideração, né, Heloísa, a gente vai ver o seguinte, ó, em relação a Heloísa, ele está em repouso, ou seja, parado. Mas em relação a Abelardo, ele está em movimento, tá? Então, nesse caso aqui, a gente novamente depende do ponto de referência. Em relação a Heloísa, repouso. Em relação a Abelardo, movimento, tá? Então, simples assim a nossa resposta. Novamente, se você copiar, dá um pause aí no vídeo e copia, tá bom? Questão 6. Um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Por que isso ocorre? Bom, como a gente acabou de ver na questão anterior, é porque tudo depende do referencial. Ou seja, deve existir algum referencial em que nesse referencial a gente vai estar se movendo. Um exemplo é, para um passageiro no ônibus, o ônibus que passa numa rua próxima, ele vai estar em movimento. Mas uma outra coisa bem, acho que mais legal, se você levar em consideração o Sol como referência, nós estamos se movendo em relação ao Sol. Então é outro exemplo bem interessante, tá? Então, por que a gente pode dizer? Porque sempre vai existir um referencial ao qual estamos nos movendo. Exemplo, em relação ao Sol, estamos todos nos movendo.
ou não só o Sol, né? Como por exemplo, se a gente pegar em consideração qualquer outro planeta, a gente também vai ter essa situação. Mas, por exemplo, em relação à Lua, a gente já não estaria se movendo, tá? Em relação a ela, a gente estaria parado. Só um detalhe, né? Em relação a ela, a gente estaria parado. Porque é ela que se move em relação a nós. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Roberto está viajando, na- sentado na poltrona de trás do carro do seu irmão, que está dirigindo. Ao lado do seu irmão está sua cunhada Maria. Cite um referencial ao qual Roberto está em repouso e outro ao qual ele está em movimento na situação descrita. Então, nesse caso, é bem simples, né? Para qualquer referencial que esteja dentro do carro, ele vai estar parado. Para qualquer referencial externo ao carro, ele vai estar em movimento, tá? Então, vamos pegar, como ele pede um exemplo, vamos pegar o seguinte. Em relação a Maria, Roberto está em repouso. Que ela está dentro do carro com ele. Agora, em relação a algum referencial fora, referencial, deve ser acento, né? Porque não vai ter fora, né? Externo ao carro, ele estará em movimento. Então, simples assim, tá? Então, em relação a algo dentro do carro, em repouso. No caso, eu peguei Maria como exemplo, já que ele cita o nome de Maria. Poderia ser o irmão dele, por exemplo, tá? Para qualquer referencial fixo fora do carro, ele estará em repouso. E nesse caso, em movimento. Aí é o seguinte, qualquer dúvida, gente, deixe isso nos comentários, tá? Peço que vocês deixem no comentário aí, sei lá, presente ou o nome de vocês, para eu fazer chamada também. Eu vou avisar isso no grupo. Provavelmente eu já avisei isso no grupo, né? Já que está sendo gravado antes. Então vamos lá. Questão 8, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Ó. Um parafuso se desprende do alto do mastro de um veleiro que se desloca com velocidade constante paralelamente à margem de uma lagoa, no sentido indicado na figura. Então nós temos aqui o parafuso, nós temos aqui X e Y aqui embaixo, dois referenciais, né, um dentro do barco e outro fora do barco. Um observador X dentro do veleiro e outro Y na margem observam um parafuso caindo. Descreva como será a trajetória do parafuso para cada um dos observadores, tá? Então, nesse caso aqui, é semelhante do avião. No caso do observador X, ele vai estar caindo para baixo, né, verticalmente para baixo, de forma retilínea, tá? Já para o observador fora do barco, ele vai fazer uma curva, tá bom? Então é igual ao do avião. Então nesse caso, para o observador X, trajetória. Lembrando que trajetória são todas as posições que no caso o parafuso pode assumir. E para o observador Y, uma curva, tá? Então, com esses 4 exercícios a gente vai encerrar nossa aula de hoje. Peço vocês que deixem um comentário para eu poder fazer a chamada. Outro detalhe, acessem a plataforma agora, o Plural, que vai ter uma atividadezinha lá para vocês fazerem, tá bom? Bem importante para fixar esse conteúdo. Anotem suas dúvidas para a gente poder tirar nossas dúvidas na aula de quarta-feira. Então, pessoal, até mais. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou!